Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouco sobre avaliação de desempenho. Eu tenho tido alguns pedidos de algumas pessoas me pedindo para falar sobre esse tema. Pegue papel e caneta, porque eu vou explicar um pouco como funciona um processo de avaliação. Se você quiser implantar um processo de avaliação na sua empresa, quais são os passos que você precisa seguir para isso acontecer, para garantir o sucesso e a eficácia da avaliação. Já quero deixar aqui registrado de que eu sou super fã do processo de avaliação. Acho que vale a pena, ele traz muitos resultados, mas para isso você precisa garantir alguns pontos importantes. E sobre esses pontos nós vamos falar aqui nessa aula que eu preparei para vocês. Então vamos lá. Bom, primeiro nós precisamos contextualizar o que é a avaliação. Avaliar nada mais é do que a gente determinar um valor, um preço, uma importância. É reconhecer uma grandeza, ou seja, é todo aquele sistema de métricas que, se a gente parar para pensar, a gente utiliza o tempo todo nas nossas vidas. Então, o fato de avaliar está presente o tempo inteiro no nosso dia a dia. Então, pensa, a gente acorda, abre a janela e avalia. Como está o tempo? Está um tempo bom, eu vou colocar tal roupa. Acho que vai chover. Eu vou colocar tal sapato, um sapato mais fechado. Vai chover, eu preciso levar um guarda-chuva. A gente olha um prato de comida e avalia. Acho que não está muito legal. A gente prova alguma coisa e avalia. Nossa, que delícia. Nossa, está gelado. Ou seja, a gente exerce avaliações o tempo todinho da nossa vida. Dentro das nossas empresas, tratar o quesito avaliação de uma forma um pouco mais leve. Eu vejo a gente tratando esse fato de avaliar de uma forma muito pesada. Mas por quê? Porque a gente acaba colocando a avaliação como se fosse aquela prova que a gente fazia lá na escola nos tempos da nossa infância, onde a gente vai tirar uma nota e vai passar ou vai reprovar de ano. A gente não pode encarar o processo de avaliação dentro das empresas dessa forma. O processo de avaliação dentro das empresas, ele deve ser encarado como um motivo, como uma forma da gente oportunizar, da gente dar oportunidade para o colaborador melhorar o seu desempenho. E aí, então, surge aqui um outro conceito, que é o conceito de desempenho humano. O que quer dizer desempenho humano? Desempenho nada mais é do que o efeito da gente cumprir, executar determinada missão. Então, todos nós, dentro das nossas empresas, no exercício das nossas funções, a gente desempenha, a gente executa, a gente cumpre com uma missão. Através dessa missão, que nós, colaboradores, nós explicitamos aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente sabe fazer. Então, quando eu digo avaliação de desempenho, eu estou colocando uma régua naquilo que o colaborador executa, na missão que ele cumpre dentro das empresas. Eu coloco uma régua sobre o que ele faz, sobre como ele faz, sobre a qualidade do que ele faz, sobre o que ele quer fazer. Quando uma empresa define por trazer um processo de avaliação de desempenho para o seu modelo de gestão, ela nada mais, nada menos está querendo do que formalizar essa entrega do colaborador. Ela está querendo trazer para uma luz de concretude essa entrega dos colaboradores. Ou seja, ela cria uma forma de medir a performance dos seus colaboradores, o quanto que eles estão performando, desempenhando aquilo que é a missão deles dentro da organização. Então, a primeira coisa que eu preciso definir quando meu diretor, meu gerente me chama é quais são os objetivos que nós teremos com essa avaliação. Não se meta a já ir desesperado, saindo, fazendo um processo de avaliação, sem ter muito claro para que a sua empresa quer construir um processo de avaliação. Na maioria das vezes, é para medir esse desempenho e para você fazer ajustes de rota, para você melhorar esse desempenho, para você dar oportunidade para os seus colaboradores desempenharem essa missão do cargo deles, essa missão deles enquanto colaborador, de uma forma melhor. Então, você precisa começar o desenho do seu processo de avaliação de desempenho definindo esse objetivo. Definidos os objetivos, o que você vai fazer? Definir os papéis e responsabilidades de cada área, de cada nível dentro desse processo de avaliação. Então, qual será o papel da área de recursos humanos? Qual será o papel da liderança? Qual será o papel dos colaboradores? Isso precisa estar muito definido, escrito, inclusive. Feito isto, você define a abrangência da sua avaliação. Aqui eu já digo que sempre é bom você começar com uma abrangência menor. Não é legal, se você não tem avaliação, que você já comece aplicando a metodologia na empresa como um todo. Defina um recorte dessa população. Então, por exemplo, eu vou começar a avaliação só no nível de liderança. Vai participar do processo de gerentes, coordenadores, supervisores, diretoria.
Ok. Roda isso um tempo, amadurece o processo e depois você estende. Agora eu vou estender para o meu nível técnico, para o meu nível de especialista. Roda de novo, agora eu vou estender para o meu nível de operação. Eu confesso para você que tem muitas empresas que nem aplicam um processo robusto de avaliação, por exemplo, no nível operacional. Isso quem vai definir é você, de acordo com a cultura da sua empresa. Bom, depois que você definiu, então, a abrangência, você vai precisar definir quais pilares você vai avaliar. O que eu quero dizer com isso? Você vai precisar definir. Eu vou avaliar competência, e por competência eu entendo conhecimento, habilidade, atitude, o famoso chá. Eu vou avaliar comportamento, eu vou avaliar potencial, eu vou avaliar desempenho, ou seja, quais serão os pilares do meu processo de avaliação. Essa definição de pilares, ela tem que estar totalmente conectada com aquele objetivo que você definiu. Então se eu quero um processo de avaliação para melhorar a performance, melhorar o desempenho, eu vou avaliar, muito provavelmente, competências, conhecimento, habilidades e atitudes. E talvez eu atrele isso com o desempenho no quesito resultado dessas entregas. Não, eu quero uma avaliação de desempenho para gerar pulso sucessório, para eu formar profissionais para sucederem um nível de gestão. Opa, então o pilar da minha avaliação vai ser uma avaliação de performance, não uma avaliação de resultado. Ou seja, espero que esteja ficando claro para vocês, tem que conectar o que você vai avaliar com o objetivo que você quer ter lá no final. Uma avaliação de desempenho, ela tem algumas fases e você também vai precisar definir quais fases serão essas. Então, por exemplo, eu recomendo sempre você começar o seu processo de avaliação com uma autoavaliação, dando a oportunidade para que todos os seus colaboradores se autoavaliem. Depois disso, você vai precisar definir qual será a sua metodologia de avaliação. Ou seja, você vai fazer uma avaliação top-down, ou seja, além da autoavaliação, vai ser líder avaliando liderado. Você vai fazer uma avaliação 180 graus, aonde você tem líder avaliando liderado, liderado avaliando líder. Ou não, você vai fazer uma avaliação 360, aonde líder avalia liderado, liderado avalia líder, pares se avaliam. Então, você vai precisar, depois de ter definido papéis, abrangência e pilares, definir quais serão as fases que vai compor o seu processo de avaliação, a sua metodologia do processo de avaliação. Isso é uma fase importante. Não tem como você iniciar um processo de avaliação sem ter definido isso. Eu sempre recomendo colocar todas essas fases numa linha do tempo. Então, colocar, meu processo de avaliação vai começar em janeiro. Então, ele começa em janeiro, muito provavelmente, com a fase de treinamentos. Eu treino todo mundo. Depois, em fevereiro, eu abro para fazer autoavaliação. Na primeira quinzena de fevereiro, faz autoavaliação. Na segunda quinzena de fevereiro, acontece a avaliação de líder, liderados, pares. Feito isso, a gente vai para uma etapa logo no comecinho de março de calibração, que daqui a pouco eu vou explicar o que é. Fez a calibração, no final de março eu libero para devolutiva, feedback, PDI. Ou seja, coloque isso numa linha do tempo para você ter esse horizonte de que período vai demorar, vai durar a sua avaliação e quanto tempo que você vai precisar dessas pessoas que serão envolvidas, focadas e com atenção plena, atenção total no seu processo de avaliação. Isso é importantíssimo. Quando a gente vai vender um processo de avaliação, as pessoas sempre me perguntam assim, Ana, o que eu falo lá para a minha diretoria que é importante a gente ter um processo de avaliação? Por quê? Bom, já falei aqui um pouco, mas vamos lá. Os principais objetivos de você ter um processo de avaliação são, primeiro, identificar se as pessoas estão nos locais certos, então pessoas certas nos lugares certos. Ou seja, aquele engenheiro que eu tenho na função X, ele está entregando a missão do cargo da maneira que precisa, ele está performando da maneira que precisa, ele tem as competências, ele tem as habilidades. Então, primeiro objetivo, identificar se as pessoas estão nos lugares certos. Obviamente, estimula o autodesenvolvimento, porque você deixa claro para o seu colaborador qual é a fotografia dessa entrega dele, desse resultado dele. E aí você, de uma maneira muito mais clara, mostra para ele o que está no caminho certo e aquilo que precisa ver, correção de rota. Com a avaliação de desempenho, a gente também sistematiza o acompanhamento desse colaborador. Então, eu começo a gerar registro de como que esse colaborador está evoluindo na trajetória dele ao longo da empresa. E promove, obviamente, o aperfeiçoamento. Se eu deixo tudo de forma clara, se eu entendo que a pessoa está no lugar certo, se eu corrijo rota, eu aperfeiçoo o desempenho desse colaborador. Então, ela traz de uma maneira muito mais clara uma forma tanto da empresa identificar aquilo que precisa ser melhorado, como do próprio colaborador. Além disso, ela ainda ajuda o líder, porque o líder começa a parar de agir no subjetivismo. Ele começa a olhar para o seu time, para a performance do seu time, para o desempenho do seu time, de uma maneira muito mais objetiva, com fatos, com dados, com argumento. Fica, assim, a avaliação de desempenho, na minha visão, ela deixa tudo de uma forma mais clara, muito mais transparente, certo? Bom,
Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho, então, das fases, né, do processo de avaliação. Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho, então, como a gente vai construir o processo de avaliação. Então, lembra lá que eu falei que a gente precisa definir quais serão os pilares que nós vamos avaliar? Então, vamos supor aqui que nós vamos avaliar competências, certo? Por competência, a gente entende conhecimento, habilidade e atitude. Qual é a recomendação que eu dou aqui para você? Defina as competências da sua avaliação com base naquilo que a sua empresa tem de objetivos estratégicos. Eu sempre digo, se você quer ser um RH estratégico, você tem que combinar tudo que você faz com a estratégia da empresa. Então, por exemplo, Ana, minha empresa tem na estratégia que ela quer ser uma empresa inovadora. Opa, a competência inovação tem que estar na sua avaliação de desempenho. A minha empresa quer ser referência em gestão de pessoas. A competência liderança tem que estar na sua avaliação de desempenho. Ou a minha empresa quer ter 0 acidente. A competência, foco em segurança, precisa estar na sua avaliação de desempenho. Tá entendendo? Então, defina as competências da sua avaliação com base naquilo que vai garantir a estratégia definida pela sua empresa, pela sua diretoria, pelo seu corpo diretivo. Não vai colocando competência só porque você acha que é bonito. Então, eu trabalho numa empresa super tradicional, numa empresa conservadora. Eu vou pôr inovação na avaliação de desempenho? Não, não tem porquê. Eu vou avaliar a inovação, vou dar feedback de inovação para as pessoas, e as pessoas vão ficar frustradas, porque elas não vão colocar isso em prática. Tem que conversar. As coisas precisam conversar no RH com a estratégia da empresa. Então, eu vou começar a construir a minha avaliação. Eu começo definindo quais serão as competências que serão avaliadas. As competências são definidas dessa forma, ok? É muito importante que você descreva essas competências de uma forma que todo mundo entenda. Então, o que quer dizer a competência comunicação? A comunicação é a capacidade que o profissional tem de transmitir informações, de saber ouvir, de se portar, de representar a empresa em eventos, de fazer uma apresentação em reunião. Ou seja, você vai descrever o que quer dizer comunicação para a sua empresa. E eu sempre recomendo dar exemplos através de comportamentos. Então, o que eu estou querendo dizer com essa competência comunicação? Eu estou querendo dizer, primeiro, comportamento. O colaborador consegue fazer apresentações claras, objetivas e de fácil entendimento. Segunda, comportamento de comunicação. O colaborador conversa em todos os níveis hierárquicos de forma clara, transparente, não deixando dúvidas. Você relata, você descreve os comportamentos que fica nítido e fica muito mais fácil, tanto na hora da autoavaliação, como na hora do líder avaliado para avaliar, ele bate o olho e fala, a Ana consegue fazer apresentações de forma clara e objetiva? Consegue. Então, de acordo com... Aí você vai definir a régua, né, que você vai avaliar, se atende, parcial, atende, não atende, supera. A Ana atende plenamente. Atende plenamente. Conversa em todos os... Não, a Ana não conversa em todos os níveis hierárquicos. Na hora que ela tem que falar com diretoria, ela trava, ela gagueja, a gente não consegue entender. Então, ela não atende plenamente. Vamos imaginar que nós vamos usar a régua atende parcialmente. Certo? Então, é assim que a gente define e descreve as competências da nossa avaliação. Vamos pegar esse gancho da régua, né? Toda avaliação precisa ter uma régua. Vou dar alguns exemplos de réguas que eu já trabalhei ao longo da minha vida. Então, eu já trabalhei com comportamentos onde a gente avaliava o comportamento do colaborador através do nível de maturidade. Então, era maturidade 1, 2, 3 e 4. Então, maturidade 1, o profissional ainda tinha muito pouco daquela competência. No 2, ele tinha um pouquinho mais. No 3, ele tinha total aquela competência. Na maturidade 4, ele tem a competência para si e ainda para ensinar para outro. Essa é uma forma. Eu posso colocar como não atende, atende, supera. Eu posso colocar como bom, ótimo, regular. Eu sempre recomendo não colocar números ímpares. Porque se você coloca bom, ótimo, regular, a tendência do ser humano é sempre ficar em cima do muro. Ele sempre vai escolher o em cima do muro. Coloca ruim, regular, bom e ótimo, ele obrigatoriamente precisa definir para que lado que ele vai. Se é do lado que não tá bom ou se é do lado que tá bom. Então, privilegie réguas que tenham números pares, né? O que eu acho que é o melhor são 4. Então, como eu falei, maturidade 1, maturidade 2, maturidade 3, maturidade 4. Não atende, atende parcialmente, atende, supera. Ruim, regular, bom e ótimo. Tente usar réguas assim para que você evite a sua turma e o seu profissional a ficar em cima do muro. É normal, o ser humano faz isso. Então, definir a régua, definir as competências. A gente já tinha definido qual seria a metodologia. Lembra? É autoavaliação, é top-down, é 180. Você pode optar por fazer ela de forma eletrônica, você pode fazer ela num Google Drive, você pode fazer ela até num formulário em papel.
Eu não recomendo, no mundo de hoje, você fazer um formulário em papel. Use minimamente um Google Drive se a sua empresa não tiver uma ferramenta específica de avaliação de desempenho, ok? Então, formata tudo isso e aí a gente vai para uma etapa importantíssima, que é a etapa de treinar. Você precisa treinar, muito bem treinado, todos os envolvidos no seu processo de avaliação. Não parta do pressuposto de que, é simples, o questionário está super simples, é só a gente mandar e todo mundo vai saber responder. Você precisa aculturar, explicar para que serve, explicar a questão da dedicação que o profissional tem que ter, dele reservar um tempo para fazer a avaliação, dele reunir fatos, dados, argumentos, ou seja, conscientize a sua população, seus envolvidos no que é um processo de avaliação e a importância dele. Somente depois disso você libera o processo de avaliação. Você corta lá a fitinha e fala, a avaliação começou. Então, lembra que eu falei? Definimos que nos 15 primeiros dias vamos fazer autoavaliação. Nos próximos 15, líder vai avaliar liderado, liderado vai avaliar líder. Deixa correr esse processo. RH sempre tem que ficar de olho para ver se as pessoas estão fazendo, se estão respondendo, se tem dúvida. Não tem jeito. Principalmente quando a gente está formando essa cultura, tem que ficar em cima, tem que ficar de olho, tá bom? Terminou o processo de avaliação, encerrou dia 30 de novembro, encerrou o processo de avaliação. Todas essas informações vêm para a área de recursos humanos e é o momento que a área de recursos humanos vai organizar, vai tabular, vai compilar todo esse resultado. Para quê? Para a gente ir para uma fase que, assim, não é uma fase obrigatória do processo de avaliação, tem muitas empresas que não faz, mas que eu, Ana, considero extremamente importante, que é a fase que eu chamo de calibração. O que é essa fase de calibração? É uma fase onde eu formo comitês para, como o próprio nome diz, calibrar aquele resultado. Então, por exemplo, um comitê que vai calibrar o resultado da avaliação de desempenho do RH. Então, eu chamo quem para participar desse comitê? Pessoas que trabalham junto com o RH, clientes internos. E esse cliente interno, o que ele vai fazer? Ele vai ponderar a avaliação, aquela avaliação que o líder fez. A gente tira a subjetividade, ou tira o viés que o líder pode ter trazido. Agora, calma. Se a sua avaliação já contar com uma fase de avaliação de pares, que é a avaliação 360 robusta, se a sua empresa já tiver uma maturidade legal nessa avaliação 360, aí ok, eu digo para você, dispense a calibração e vá direto para o alinhamento devolutiva líder-liderado. Se a sua empresa não tem essa maturidade do 360, né, da avaliação entre pares, não abra mão da calibração. Na minha experiência, eu já vi muitas e muitas e muitas avaliações onde o líder colocava uma régua super alta. Na hora que a gente reunia os pares iam trazendo evidências de dia a dia, de trabalhos feitos juntos, de parceria, e a gente ponderava aquela avaliação do líder, tanto para cima quanto para baixo. Já vi as duas coisas acontecendo. É uma fase bastante importante do processo de avaliação. Bom, feita essa etapa, ou se não tiver feito porque você fez a 360, a próxima etapa, então, é justamente do líder e do liderado sentarem para acontecer essa devolutiva. Então, é o momento de alinhamento e feedback. Nesse alinhamento, o líder vai trazer o resultado da avaliação para o liderado. É muito importante que você, RH, também, de novo, capacite profundamente a sua liderança para fazer essa conversa. Gente, eu quero dizer que às vezes é nessa conversa que está toda a chave do sucesso ou do insucesso da sua avaliação. Porque se o líder chega e simplesmente fala, tá aqui o resultado da sua avaliação, não foi bem não, tem bastante coisa que você precisa melhorar, vamos ver aí como que a gente pode melhorar. Você pegou o seu processo de avaliação e rasgou o seu processo de avaliação. Então, muita calma nessa hora. Capacite o seu líder em técnicas de feedback. Capacite o seu líder em como ter conversas difíceis. Capacite o seu líder na questão de se colocar no lugar do outro, de ter empatia. Oriente o seu líder a ter o maior número de fatos, dados e argumentos para essa conversa, que é uma conversa que pode ser poderosíssima no desenvolvimento desta pessoa, deste colaborador. Como também pode ser um momento de tragédia total. Ok? Então, este é um momento líder-liderado. Ana, o RH pode participar? Gente, pode, o RH pode participar. Principalmente, de novo, se eu estou construindo uma cultura. Eu vou contar para vocês que eu já fiz isso. Eu já fiquei ali sentadinho do lado do líder, falei para ele, ninguém larga a mão de ninguém, estou aqui do seu ladinho, se você precisar de mim, é só me pedir, tá? Então, é você que vai precisar avaliar isso e o quanto o seu líder vai ficar à vontade, né? A sua liderança vai ficar à vontade de ter o RH ali do lado, o quanto o colaborador vai ficar à vontade de ter o RH ali do lado. Não existe uma receita mágica. À medida que o processo vai evoluindo, que a maturidade vai acontecendo, sem dúvida nenhuma, eu digo, o RH não precisa acompanhar as reuniões de feedback, tá? Então,
Eu não vou entrar aqui agora no mérito como fazer um feedback. Você precisa treinar a sua equipe para isso. Depois eu posso, num outro momento, fazer um vídeo de como fazer esse feedback, ok? Feito o feedback, a orientação é: deixe a pessoa que recebeu o feedback pensar, dormir sobre o assunto, acalmar o coraçãozinho, ponderar todas as informações recebidas e oriente ele, então, depois disso, que ele construa o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual. Nenhum processo de avaliação pode se encerrar sem um plano de desenvolvimento individual feito, realizado. E quem faz plano de desenvolvimento é o colaborador. Não é o líder que faz o PDI do liderado. É plano de desenvolvimento individual. Então, eu, Ana, recebi um feedback, o meu líder falou que eu preciso melhorar minha comunicação, que eu estou muito fechada, que as pessoas não estão entendendo o que eu quero passar, que eu ando confusa, que eu preciso organizar minhas ideias. Eu vou elaborar tudo isso e vou montar o meu plano de desenvolvimento e vou validar com a minha liderança. Então, a liderança tem que estar preparada para validar e, óbvio, para dar insights. Então, Ana, meu líder falando para mim, Ana, por que você não coloca no seu plano de desenvolvimento você fazer a leitura do livro tal e você puxa reuniões com o time, aonde você vai desdobrar essa leitura, vocês vão discutir. Isso vai dar para você conhecimento e, ao mesmo tempo, envergadura na questão de discussão, de comunicação. Eu posso sugerir, chefe, eu gostaria de que, pelo menos em uma reunião que você for, com a outra gerência, com a outra diretoria, que você me levasse para eu fazer uma apresentação de algum tema que seja pertinente, algum tema que eu domine, para eu ir treinando a minha comunicação. Então, é dessa forma que a gente constrói PDI. O liderado, a pessoa que recebeu o feedback, coloca sugestões, o líder valida e, óbvio, o líder também faz insights em cima disso. Lembrando que um bom PDI, ele não é feito apenas de curso, porque isso é algo que acontece muito dentro das empresas. A gente acha que a única forma de ter desenvolvimento é curso, 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 treinamento, curso, 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 treinamento, curso. Num PDI, cursos, treinamentos de sala de aula correspondem a 10% das atividades. Os outros 90% do PDI é de atividade prática, é de troca, é de interação, é de job. Eu mesmo, os exemplos que eu citei aqui, os 2 exemplos que eu citei foram exatamente assim. Eu não citei fazer um curso de oratória, mas essa é a tendência. Seu líder vai querer trazer esse tipo de coisa para você. Você, RH, precisa instruir tanto o líder quanto o liderado para evitar. Apenas 10% do PDI deve ser de atividades assim, certo? Não se esqueça disso. Bom, então depois de feito tudo isso, construímos todo o processo, a ferramenta, definimos os papéis, aplicamos a avaliação, calibramos, fizemos feedback, fazemos PDI. O RH é responsável por apresentar o resultado da avaliação de desempenho para toda a gestão da empresa. Ah, Ana, tem isso? Tem. Eu vejo muita empresa não fazendo isso. Então, o RH tabula todos os resultados por área, por setor, por diretoria, por competências que precisam ser desenvolvidas coletivamente, por competências que são destaque e que a gente pode talvez pensar multiplicadores dessas competências para treinar outros que não são tão bons nela. O RH é o guardião do resultado corporativo, do resultado coletivo do processo de avaliação. E aí, geralmente, a gente faz como? A gente apresenta esse resultado geralzão para a diretoria, depois, para a gerência, a gente apresenta o resultado da área dele, e assim a gente vai cascateando. Então, vamos imaginar, eu tenho um diretor administrativo financeiro, em que debaixo dele ele tem controladoria, ele tem finanças, ele tem suprimentos. Para esse diretor, eu apresento o resultado geralzão. Para o gerente de controladoria, eu apresento o resultado da controladoria. Para o financeiro, o financeiro. Para os suprimentos, os suprimentos. E vamos imaginar que dentro dos suprimentos eu ainda tenho um supervisor de compras, um supervisor de almoxarifado. Eu apresento para o supervisor de almoxarifado o resultado do almoxarifado, para o supervisor de compras o resultado de compra. Somente depois de ter feito tudo isso, eu encerro o ciclo. E mesmo tendo encerrado o ciclo, eu acho que o RH é importante também por ter uma rotina, uma agenda, um follow-up de acompanhamento desses PDIs que foram construídos. Aí você pode estar pensando assim, mas o RH vai ficar de babá de PDI? Se você está construindo uma cultura de avaliação, sim, o RH vai ficar de babá de PDI. Mas eu não enxergo como babá de PDI. Eu enxergo como uma oportunidade da gente garantir que os planos estão acontecendo, da gente chamar colaboradores para conversas estratégicas, conversas de carreira, tentar identificar talvez uma dificuldade, levar isso para a liderança, ou da liderança tratar a liderança e vice-versa. Então, a gente pode enxergar como algo ruim, né, como a parte do copo vazia, mas também a gente pode enxergar como a parte do copo cheia. Eu gosto de enxergar como a parte do copo cheia. Uma oportunidade de a gente garantir os nossos programas de desenvolvimento, garantir o aperfeiçoamento, garantir melhoria de performance. E assim, sendo muito sincera, na minha experiência, vale muito a pena.
Pode ser que vocês estejam perguntando a questão de periodicidade. De quanto em quanto tempo a gente roda esse processo de avaliação todo. Se você está começando, eu recomendo você fazer anual. Se você já tem um pouco de maturidade, eu faria semestral. Porém, olhem bem, tem empresas que já têm uma maturidade tão grande, tão avançada, que na verdade elas não fecham o ciclo de avaliação. O processo ele é aberto e o tempo inteiro ele se inicia e o tempo inteiro ele fica aberto. A qualquer momento que eu quiser avaliar um colaborador meu, eu avalio, eu dou feedback, eu faço PDI, mas isso já é um processo bem maduro de cultura de avaliação, de cultura de feedback. Minimamente, eu diria que se você faz uma avaliação no ano, que você faça pelo menos 2 ciclos de feedback. Pelo menos 2 ciclos de feedback. Então, se eu fiz a avaliação em março, outros 6 meses, terminei a avaliação, fiz um feedback, né, que é o feedback da avaliação. Acompanho o PDI, 6 meses depois chamo, vejo como tá, faço outro feedback formal, tá? É óbvio que você vai fazer feedback, você deve fazer feedback direto. Mas esse feedback formal, pelo menos de 6 em 6 meses, eu recomendo que seja feito. Várias pesquisas mostram que o número ideal de feedback, pelo menos 3 por ano, tá? Eu tô colocando 2 aqui para você se acostumar com essa cultura de feedback. Então, minimamente 2. As pesquisas mostram que minimamente 3. E tem gente que deixa o processo aberto o ano inteiro e esse feedback acontece a todo momento. Tudo é exercício, tudo é aculturamento. Não dá para eu olhar a grama ali do meu vizinho, ver que a grama de avaliação dele tá verdinha, que a árvore dele tá frutífera, ou que a árvore dele tá florescendo e a minha, eu vou ficar me lamentando. Não, eu tô numa construção, eu tenho que regar o meu jardim, eu tenho que colocar um adubinho lá na minha árvore, né, na minha planta, e aos poucos a gente vai construindo essa cultura. Ok? Bom, espero que esteja um pouco mais claro aí para você como que é a construção de todo esse processo. Já falei lá no começo do nosso vídeo de que eu acredito muito, eu acho muito válido, mas se atentem a esses pontos. Conecte o objetivo da sua avaliação à estratégia da empresa. Defina papéis e responsabilidades. Traga a liderança para perto de você. Treine muito bem todos os envolvidos do seu processo de avaliação. Garanta que o seu líder sabe fazer bons feedbacks. E acompanhe os planos de desenvolvimento, que devem ser somente com 10% de curso e treinamento e o restante com atividades práticas. Apresente os resultados, trace plano de ação em cima dos resultados e colhe os frutos, que eu tenho certeza que serão aproveitados. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, não se esqueça. Siga Ana do RH nas redes sociais, no Instagram, no TikTok e eu estou à disposição. Falo com vocês no próximo vídeo.